colega economista, estudante de economia, obrigado por estar conosco no site do Conselho Regional de Economia ou no site da Ordem dos Economistas do Brasil. Hoje é dia 23 de julho de 2012 e vamos discutir algumas informações que estão sendo colocadas hoje nos jornais europeus e seus reflexos nas mais diferentes bolsas de valores. A Espanha solicitou ao Banco Central Europeu um empréstimo de 100 bilhões de euros, 10% do Produto Interno Bruto espanhol, para financiar os bancos. As informações mais recentes indicam que os bancos precisam de imediato 30 bilhões de euros. Então, esse dinheiro, 100 bilhões, seria mais do que suficiente para resolver o problema dos bancos e daria um certo fôlego, um certo alívio para que o governo espanhol continuasse rolando sua dívida pública. O dinheiro, de certa forma, foi prometido, só que ainda não chegou. E, ao não chegar, uma série de incertezas acabaram, surgindo nos mercados de dívida, mercados de bolsa, mercado de ações, sobre a capacidade do governo espanhol manter-se solvente. A cada dia que passa, os mercados atuam de maneira a mais irracional possível. Hoje, por exemplo, dia 23, a Bolsa de Valores de Madrid chegou a recuar 5,4%. A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a recuar quase 4%. Ao final do dia, a Bolsa de Valores de Madrid recuou, fechou o pregão com uma queda de 1,1%, e neste momento do tempo, a Bolsa de São Paulo, nesse horário, está com uma queda de 2,35% a 52.918 pontos. O Dow Jones está caindo perto de 1%. Bom, o que está efetivamente ocorrendo? Bom, o que está ocorrendo é que a Espanha tem um déficit de quase 9% do seu Produto Interno Bruto, ou seja, ela necessita de 90 bilhões de euros para fechar as contas, e ela, ao não ter esses recursos, não ter poder de emissão de dinheiro, porque o poder de emissão de dinheiro está com o Banco Central Europeu, ela necessita que os investidores adquiram os títulos que o governo espanhol está colocando no mercado. Só que os investidores estão dizendo, será que a Espanha tem condições de honrar esses compromissos? E as dúvidas tomam conta dos investidores e aquilo que se chama mercado assume uma postura, cada dia que passa, a mais irracional possível. Já disse Keynes, numa de suas famosas frases, que os mercados podem se comportar de maneira irracional durante muito mais tempo do que um país necessita para manter-se solvente. Ou seja, a irracionalidade não tem término. E a cada dia que passa, os mercados, os investidores, acabam exigindo maiores taxas de juros ao governo espanhol para que ele possa se financiar, para que ele possa rolar a sua dívida. A taxa de risco bateu hoje 640 pontos. Para cada 100 pontos é 1% a mais, mas 6,4% acima do quê? Acima da taxa que o governo da Alemanha paga para lançar os seus títulos. Hoje alcançou um valor histórico de 7,5%. 7,5% é um valor extremamente elevado do ponto de vista de pagamento de juros. Então, boa parte da receita
tributária que o governo espanhol recebe está sendo dedicada ao pagamento de juros. E esse pagamento de juros está se tornando quase que insuportável. Então, os mercados dizem, será que a Espanha está fazendo a lição de casa? A resposta é que está fazendo a lição de casa, sim, está fazendo cortes nos mais diferentes tipos de gastos, está cortando na carne, só que essas medidas não têm efeito no curto prazo. Elas terão efeito em 2014, 2015. Só que os mercados não trabalham com esse longo prazo. Os mercados trabalham com o curto prazo. E no curto prazo, eles agem de forma tão irracional que não dão tempo para que o ajuste efetivamente seja notado. E a cada dia que passa, mais problemas vão surgindo, porque outras chamadas comunidades autônomas, como é a comunidade de Valência ou a comunidade de Múrcia, estão solicitando também ajuda ao governo do ponto de vista, digamos, de resolver o problema que eles têm, e essas comunidades têm com relação aos seus déficits. Essas comunidades seriam como os governos estaduais aqui no Brasil. Valência está com um rombo de 3,5 bilhões de euros. E a comunidade de Múrcia está com um rombo de 0,3 bilhões de euros. Então, há um pânico nos mercados. Os mercados agindo de forma irracional por um tempo infinitamente maior do que a capacidade que o governo espanhol tem para resolver os seus problemas, acabam colocando a Espanha à beira do abismo. Ou seja, do jeito que as coisas vão, existe uma grande probabilidade, caso o Banco Central Europeu, caso a Alemanha, principalmente a Alemanha, não seja solidária com a Espanha, a probabilidade da Espanha pedir moratória acaba sendo muito elevada. E com isso teríamos seríssimos problemas em todos os lugares do mundo, no sistema financeiro internacional, porque a Espanha é o quarto maior país da União Europeia, com um PIB, um Produto Interno Bruto, de aproximadamente 1 trilhão de euros, aproximadamente 2,6 trilhões, digamos, de reais. E a Espanha pedindo moratória, é claro que os problemas para a Espanha serão muito maiores numa situação dessa, que nós já vivemos nos anos 80, quando, durante o Plano Cruzado, o governo brasileiro declarou moratória sobre a dívida externa. No caso da Espanha, a declaração de moratória ou uma intervenção do Banco Central Europeu, uma intervenção de Bruxelas, uma intervenção do Fundo Monetário Internacional, teria consequências extremamente desastrosas sobre a economia espanhola. Ela ficaria refém das medidas que os novos credores ditariam sobre o crescimento econômico da Espanha. Os dados, é verdade, neste dia, divulgados pelo Banco da Espanha, mostram que houve uma contração no segundo trimestre desse ano, comparativamente ao primeiro trimestre, de 0,4%, ou seja, o Produto Interno Bruto caiu 0,4%. Os números não são nada animadores. E voltando à velha frase de Keynes, os mercados podem ser irracionais durante muito tempo. E a Espanha precisa de tempo e precisa de financiamento. Na medida que os mercados continuam com essa irracionalidade, não dão tempo para que a Espanha consiga mostrar todas as medidas que andou tomando no sentido de reduzir o seu déficit. Essas medidas, repito, serão observadas apenas em 2014 e 2015. Os mercados querem
observar os resultados no curtíssimo prazo, no curto prazo. Isso não é possível. Então, se não houver uma ajuda do Banco Central Europeu, principalmente da Alemanha, com relação à rolagem da dívida espanhola, as consequências serão muito nefastas sobre o povo espanhol. A Espanha poderá sofrer uma intervenção de Bruxelas, através do Banco Central Europeu e através do Fundo Monetário Internacional, e aí, como a Espanha não tem moeda própria, não poderá em momento algum gerar inflação para resolver o seu problema. E a manutenção da Espanha na zona do euro, a cada dia que passa, poderá dar um sofrimento maior para o seu povo. Já há um quarto da população totalmente desempregada. Metade dessa população desempregada são jovens, jovens que estão indo embora da Espanha para outros lugares do planeta, inclusive para o Brasil. Por quê? Porque aqui há oportunidades de emprego e lá as oportunidades estão cada vez menores e os problemas sociais estão cada vez mais agudos. Há uma esperança de que a Alemanha seja solidária, que exista, de fato, uma política do Banco Central Europeu de solidariedade para com a Espanha, no sentido de comprar dívida soberana, no sentido de que a Espanha tenha maior tempo para que as reformas fiscais que estão sendo realizadas surjam à tona e com isso, uma certa racionalidade volte aos mercados. Vamos torcer por esse conjunto de medidas por parte das autoridades de Bruxelas. Grande abraço.